Bom dia. A palavra de hoje está em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse-lhe: Que está escrito a lei como leis? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando se retiraram, deixando-o no meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, ao lado, de largo, distante. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo do outro dia, tirou dois dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro, e disse-lhes: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Palavra da salvação. Glória a vós. Pode sentar. A palavra começa com um doutor da lei querendo não entender a palavra, mas querendo colocar Jesus à prova. Todo momento eles queriam que Jesus se contradizesse o que ele mesmo ensinava. Tem muitas pessoas que não têm fé e nos questionam a nossa fé. E nós temos que buscar conhecer a palavra, nos esforçar na força do Espírito Santo para vivê-la e para que nós venhamos dar uma verdadeira e correta resposta para aqueles que não acreditam, para aquele que nos questiona diante da nossa fé que nós temos em Jesus. Porque tem muita gente que questiona mesmo, duvida mesmo, uns porque não entendem, mas outros porque não crê, não quer acreditar e ainda quer lhe contradizer, lhe fazer questionar você mesmo da fé que você tem em Jesus. E ele pergunta: o que eu faço para ter a vida eterna? Qual é a passagem? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus começa a dizer: ame a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Resumindo, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele entendeu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, sim. Mas ele questionou e perguntou: e qual é o meu próximo? É uma coisa que nós temos que questionar também, sabia? Que às vezes nós não sabemos quem é o nosso próximo. Quem é o meu próximo de hoje? Qual é o meu próximo desse momento? Qual é o meu próximo do dia de hoje? E ele começou a explicar, Jesus começou a explicar o doutor da lei.
ele disse: olha, o teu próximo. Aí ele começou a contar uma parábola para que ele viesse entender. Que passou, aliás, antes, veio um homem que ia passando na estrada, veio os salteadores, ladrões, bandidos, roubaram o que ele tinha, bateram, espancaram e deixaram ele lá jogado. E depois disso, abandonado aquele homem, veio um sacerdote que deveria ir para sua missão e passou do lado e não ajudou, rejeitou, desprezou. Passou um levita, que era um músico, um cantor, uma pessoa que ia servir a Deus, que naturalmente eles estavam praticando o amor a Deus acima de todas as coisas. Não sei se era porque eles estavam apressados, ou por ignoraram aquele homem, ou eles esqueceram do segundo mandamento, que é amar o próximo também. Que uma coisa tem que se vincular à outra, tem que comungar com a outra. Não dá para amar a Deus sobre todas as coisas e não amar o próximo como a si mesmo. Não dá porque, como é que chama a palavra? Você elimina uma. Não dá para amar o próximo e deixar Deus de lado. Então, sabe, Jesus quis que eles entendessem nessa palavra. Eles não entenderam e passaram direto. É um risco que nós corremos. Somos missionários, buscando estar na presença de Deus. Somos levitas, músicos, intercessores, sacerdotes. Somos lideranças, coordenadores. Temos uma posição, autoridade espiritual diante de pessoas. Conduzimos, pregamos o Evangelho. E corremos esse risco de não entender e ter uma insensibilidade humana, espiritual, vamos dizer que não, porque eles iam para a missão, vamos dizer assim, mas humana falta. Por isso que Madre Teresa de Calcutá diz que a vida cristã é viver o vertical e o horizontal, comunhão com Deus e com o irmão também, servir a Deus e o próximo, porque corremos o risco de ficar em oração, joelho no chão, ali, com todos os dons que Deus nos conceda, mas corremos o risco de não amar esse próximo. Muitas vezes nós vemos o próximo como o esposo, a esposa, o filho, os pais, os irmãos de casa, a família ali. E às vezes até o próximo é uma pessoa dessa. Sabe por quê? Porque quando eu vi a passagem, diz que a resposta do doutor da lei foi: aquele que Deus usou de misericórdia. E às vezes nós, para amar o próximo da nossa casa, a família que convive conosco, da comunidade, do dia a dia, do que mora ali no mesmo local, na mesma casa, no mesmo quarto, nós temos que usar de misericórdia. Olhem e entenda essa palavra. Amar o próximo, muitas vezes temos que usar de misericórdia. Por quê? Porque é aquela pessoa que lhe fez um mal, que falou de você, é aquela pessoa que errou, que falhou, que caiu, que lhe decepcionou, aquela pessoa que não está merecendo, é aquela pessoa que você diz, quando você percebe que ela está precisando, mas você lembra que aquela pessoa não fez no momento que você precisava ser ajudado também. Então tem que usar de misericórdia para poder você amar aquele próximo. Ter compaixão. Por Jesus. E porque ela precisa, eu vou fazer isso. Então amar a Deus acima de todas as coisas também é isso. Você olhar para o irmão com um olhar de compaixão, de misericórdia. Minha vontade era esganar, matar, devolver com a mesma moeda. Mas não. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus fez no meu lugar? O que o bom samaritano fez? Veja, gente, enquanto nós, o religioso, o sacerdote, o levita, enquanto nós, que deveria, vamos dizer, a obrigação de servir aquele
homem que estava ali naquela situação, passamos direto. Mas diz a palavra que veio na terceira pessoa, um bom samaritano, foi denominado como um bom samaritano, era um samaritano. O que significa isso? Era um homem que no tempo de hoje não era cristão, não participava de nenhuma igreja, não frequentava nenhum grupo, não tinha uma Bíblia, não tinha um texto, não pregava o Evangelho, era uma pessoa pagã. Quando diz o bom samaritano, significa que era uma pessoa pagã, mas foi uma pessoa que amou o próximo, porque ele não passou direto, ele foi lá, diz a palavra, até aquele homem, colocou no seu animal, levou à hospedaria, pagou ali uma quantia e disse: olha, quando eu voltar, o que for mais eu pago. Olha que amor, gente. Esse, mesmo não sendo um religioso, mesmo não sendo uma pessoa que frequentava o templo, aquele homem amou a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não, Deus não promove essa parábola para que a gente venha ser um pagão, mas que a gente venha ser um cristão praticante, que ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O próximo, de repente, é alguém que não está também na sua convivência, é alguém distante, é alguém que você vai passando e encontra na rua, encontra numa pista, encontra jogado, desprezado, rejeitado, aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, aquela pessoa que está abandonada, desprezada, aquela pessoa que é um excluído, aquela pessoa que ninguém tem nada por ela. Nesse tempo de política, meu Deus, todo mundo é bom samaritano. Todo mundo ajuda o próximo, todo mundo espalha a feira, dinheiro, todo mundo é caridoso. É ou não é? Agora, depois que passa, e antes da política, meu Deus do céu, ninguém encontra bom samaritano, não. Ninguém encontra. As pessoas morrem nas portas dos hospitais. As pessoas não têm documento, não têm onde tirar o documento. Com facilidade, é a maior dificuldade do mundo. As pessoas faltam de comer, morrem de fome, a casa caindo por cima e ninguém vai lá reconstruir, reformar ou construir uma casa para aquela família. Mas nesse tempo, só a misericórdia de Deus, só a graça de Deus. Que nós venhamos refletir nesse dia de hoje. Quem é a pessoa hoje que eu devo usar de compaixão, de misericórdia, para amar ela, na oração e na prática? Se puder, cuidado, não fique insensível. Às vezes, nós queremos amar aquela pessoa que já nos ama, fazer o bem àquelas pessoas que já nos fazem. Diz a palavra, em outra palavra, que bem você tem, que recompensa você tem no céu. A dar um bom dia, ajudar, fazer um bem a quem já lhe faz, como aqui. Louvado seja Deus quando vocês fazem uma barba do seu irmão, que às vezes não sabe de onde ele veio, não sabe quem é, não conhece, chega ali em poucos dias, dá um banho, partilha um pouco da sua roupa, até mesmo do seu prato, do seu alimento. Ali no trabalho, no dia a dia, na terapia, na convivência, você partilha experiências, alegrias, dificuldades. Quando você dá um conselho, quando você fala coisas boas para aquela pessoa, usa de misericórdia. Amar o próximo é isso. Quem é a pessoa que está lá sofrendo, que está doendo, que está ferida, que está precisando de uma atenção maior? É essas pessoas, é Cristo que está ali, é Jesus que está naquela pessoa. Nós lembramos aqui desse irmão que chegou essa semana aqui na comunidade. O cara, se estiver pesando, é uns 30, 40 quilos, né? Pesa 40. Não pesa 40 quilos, 30 quilos, só a pele e o osso. Não estava comendo, já começou a comer, né? Vocês deram banho, colocou remédio nas feridas. Olha se não é a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Vocês foram. Nós, quando acolhemos, colocou nessa hospedaria.
o bom samaritano. É isso, meu irmão. É isso. Louvado seja Deus. Que Deus tenha misericórdia quando nós não fazemos isso. E que nos ajude e nos dê discernimento, para que nós venhamos ver Ele nessas pessoas mais excluídas. Mas que quando nós vemos se alegrar, porque foi o Espírito Santo que nos ajudou a fazer essa obra de misericórdia. Que a graça de Deus esteja conosco, esteja com você, para que venha nos ajudar a entender quem é as pessoas que mais estão precisando, para que nós venhamos ser esse bom samaritano, para que na corrida da vida, no ativismo da vida, nós não venhamos ficar insensíveis à dor do Cristo que está abandonado, que está precisando de cada um de nós, para que assim, ajudando o próximo, nós venhamos amar a Deus aí sim, acima de todas as coisas. E o próximo, depois Jesus explica melhor, não só como ao próximo como a si mesmo, porque às vezes nem nós nos amamos. E para colocar essa palavra mais melhor, ele diz: amai o próximo como eu vos tenho amado. Aí sim, pronto, está perfeito. Porque Jesus nos amou até a morte de cruz, se entregando por cada um de nós. Que Deus abençoe. Jesus te ama.